Olá pessoal, aqui é o professor Ramon e estamos aqui, como de costume, para resolver mais um exercício. E agora a gente vai resolver a parte 3 da calculadora polimórfica. A gente vai melhorar um pouquinho o nosso programa, de forma que o nosso menu, onde a gente colocava ele na mão, ele vai passar a ser feito de forma automática, ok? Não sei se vocês lembram, a ideia da nossa calculadora polimórfica é que nós temos um vetor aqui, né? E em cada uma das posições nós temos operações diferentes. Então o que acontece? A gente criava um menuzinho aqui na mão, indicando para o usuário qual era a operação que ele queria selecionar dentro do vetor, né? Lógico que a gente não está contando isso para ele, mas a gente sabe que isso aqui está dentro de um vetor. Cada uma dessas opções vai selecionar um objeto diferente dentro do nosso vetor. O que a gente pode fazer então para criar esse menu de forma automática? Bom, se a gente já tiver o menu, o nosso vetor, a gente tem o nosso vetor aqui. Se a gente conseguisse fazer um laço de repetição, usar uma estrutura de repetição, que passe pela primeira opção e pergunte para esse objeto qual é a operação que ele executa, a gente poderia passar por cada um desses elementos, perguntando qual é a operação que você executa, e aí colocar isso na tela. Ok? Então eu vou fazer uma pequena modificação aqui, que é o que? Antes de imprimir o menu, a gente precisa ter esse vetor pronto. Então eu vou jogar essas linhas de código aqui para cima, antes do nosso menu. E aqui, ao invés de a gente colocar isso na mão, a gente vai fazer um laço em cima do nosso vetor. Então, para o i começando em 0, e vai ser menor que o tamanho do nosso vetor. Okay? Então, a gente pode usar o nome do vetor aqui. Okay? Ponto .len vai dar o tamanho daquele vetor. I++, e a gente vai imprimir o quê? O índice I, porque a gente vai colocar lá 0, seguido de um tracinho, seguido do nome da operação. Então, como é que a gente vai pegar o nome da operação? A gente vai perguntar para o objeto que nós estamos percorrendo, né? Estamos percorrendo o nosso vetor de operações. Então, quando o i estiver valendo 0 aqui, a gente vai estar aqui com a operação soma, com o objeto soma na mão. E a gente vai perguntar para ele qual é a descrição dessa operação. Esse método não existe ainda. A gente vai criá-lo. Ok? Então a gente vai pegar cada um dos objetos que estão aqui e perguntar para ele qual é a descrição dele. E com isso, nesse laço aqui, a gente vai estar criando automaticamente um menu de acordo com os objetos que nós temos no nosso vetor. Ok? Então vamos criar aqui um método chamado getDescrição, que não recebe nada como parâmetro de entrada, mas retorna o quê? Uma string, para a gente poder acrescentar aqui na apresentação do menu. Ok? Então nós vamos lá para a classe operação e nós vamos criar um método chamado getDescrição, né? que retorna uma string. E aqui nós temos aquela mesma situação quando a gente na primeira vez criou o método calcular. Na classe operação, eu não sei qual descrição colocar, né? Porque às vezes pode ser a soma, às vezes pode ser a subtração. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um método abstrato. É um método que não tem corpo, não tem código.
ok? E como ele já está dentro de uma classe abstrata, não tem problema nenhum aqui. Agora notem que cada uma das nossas classes está com erro. Okay? Que erro que deve ser esse? Como eu falei no outro vídeo, quando a gente herda de uma classe abstrata, ou melhor, né, quando a gente herda de uma classe que tem métodos abstratos, porque né, o que importa para a gente aqui nessa situação é os métodos que a gente vai ter que implementar. E é lógico que ela tem que estar dentro de uma classe abstrata, porque são métodos abstratos. Mas quando a gente herda de uma classe que tem métodos abstratos, a gente tem que implementar esses métodos. Então a gente tem aqui nas nossas classes que representam as operações, a gente tem o código para o calcular, mas não tem o código para a descrição que a gente acabou de acrescentar. Então a gente tem que vir aqui em cada um desses métodos e colocar em cada uma dessas classes e colocar o código do método getDescrição. Então na classe soma, nós temos que colocar a descrição que essa classe vai fazer uma soma. Tá? Na classe subtração, a gente tem que implementar o método, então eu vou usar aqui né, o mecanismo do Eclipse. Vou pedir para ele adicionar esse método e nós vamos colocar aqui a subtração. Mesma coisa para multiplicação. E mesma coisa para a divisão. Ok? Olha só, o nosso programa agora é capaz de criar esse menu para a gente de forma automática. Ok? Olha só, vamos executar o programa. Tá aqui, está pedindo o número 1. Vou colocar 50. No número 2 vou colocar 100. E o nosso menu sendo feito de forma automática. Okay? Então 0 para soma, 1 para subtração, 2 multiplicação, 3 divisão. Sendo que esses nomes aqui vieram por meio do método getDescrição, que foi sobrescrito em cada uma das classes que representam as operações. Okay? Então aí fica bacaninho o nosso programa. Então se eu selecionar 0, ele vai colocar a soma aí. Bom, eu comentei que a gente vai também ter um jeito mais fácil de criar isso aqui, de criar esse nosso vetor. Tá? O Java permite que você crie um vetor. Eu estou criando um vetor aqui, né? Aqui é a variável operações, do tipo vetor de operação. Aqui é a criação do nosso vetor. E a gente abre uma chave, fecha a chave, ponto e vírgula, não pode esquecer esse ponto e vírgula aqui. E aqui dentro a gente vai criar os valores que a gente quer que estejam dentro desse menu, dentro desse vetor. Tá? Então na primeira posição eu quero que tenha soma. Na segunda posição, a subtração. Na terceira eu quero que tenha a multiplicação. E na quarta eu quero que tenha a divisão. Aí a gente não precisa mais fazer isso na mão aqui. Né? A gente vai estar multiplicação. A gente vai criar os objetos e ele automaticamente cria um vetor com 4 posições, porque ele sabe que tem 4 valores aqui. E ele preenche já esse vetor com cada um desses objetos na posição onde você colocou aqui, na ordem que você colocou. Ok? Vou gravar aqui, vamos testar o nosso programa e ver que tudo vai funcionar. Então, 20 e 10. Está aí o nosso vetor, sendo mostrado em forma de menu. Vou pedir a divisão. Está lá, 20 dividido por 10 dá 2. Ok? Então é isso. A gente
nesse exercício, então, a gente resolveu o quê? A gente resolveu a criação do menu automático. Ok? Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.